Você fica nervoso quando você tá falando inglês e tem aqueles momentos de silêncio, aqueles awkward silences? Então hoje a gente vai dar uma dica pra quem tá estudando e já tem o inglês avançado. A gente falou nesse vídeo aqui sobre como melhorar seu speaking, como falar inglês melhor pra você que já tá fluente, já tá com facilidade de falar. Mas a gente não falou nesse vídeo sobre aqueles momentos de silêncio, aqueles momentos que a gente tá pensando o que a gente vai falar em seguida, em inglês, e às vezes esquece, ou às vezes nem por falta do inglês mesmo, mas esquece o que ia falar, ou quer reagir de alguma maneira ao que a outra pessoa falou. E aí, pra não ficar aqueles momentos de absoluto silêncio, de awkward silences, a gente usa uma coisa que é bem do inglês fluente, do inglês avançado, que são os fillers. O que são esses fillers? Eles são preenchimentos dos silêncios que a gente tem em todo idioma. Em português a gente também usa o tipo, que nem esses momentos a gente também tem no português. Então, pra você não ficar tão preocupado com essas pausas, hoje a gente vai falar de 8 fillers em inglês. Antes da gente começar a falar desses fillers, é legal entender que eles não têm necessariamente uma tradução. Às vezes isso também dificulta na hora que a gente tá ouvindo o nativo, ouvindo a pessoa que fala o inglês com você falar, e às vezes a gente acha que ele tá, às vezes, fazendo uma pergunta que ele não tá. Um exemplo disso é o famoso you know. Não é porque a pessoa que tá falando com você usa esse you know que ele tá realmente querendo saber se você sabe. Esse you know é mais uma pausa realmente pra ele continuar falando, contando uma história. Então, às vezes, quando a gente tá ouvindo, a gente às vezes sente que tem uma necessidade de responder, tipo, I know. E não tem nada a ver, não é necessariamente uma pergunta. Então, a primeira coisa pra entender desses fillers é que eles são realmente só uma coisinha ali que tá no meio do diálogo, do discurso, pra dar o tempo da pessoa pensar. Então, não tem essa necessidade. Por isso que quando eu falar desses 8 fillers, não fique preocupado com necessariamente a tradução, ou se tem a necessidade de responder ou de falar alguma coisa em troca dentro de uma conversa, ok? Primeiro filler de hoje é esse you know, que é o sabe, ou você sabe. Por exemplo, you know, I really like living here. O number 2 filler de hoje é o number 2 filler de hoje é o tell me, que é o me diga. Antes de começar a perguntar alguma coisa pra alguém, antes de você fazer uma pergunta, a gente pode usar esse tell me. Do you like pizza? Péssimo exemplo, mas ok. Tell me, what do you think about soccer in Brazil nowadays? Então esse tell me é uma introduçãozinha pra questions. 2 fillers muito usados e muito confundíveis, ou fáceis de confundir em inglês, no inglês avançado, são o actually e o definitely. O actually, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente de falsos cognatos, ele é o tradicional falso cognato, porque ele não é atualmente, ele é o na verdade. Então a gente pode falar, tá discutindo alguma coisa, falando de alguma opinião e fala actually, I don't agree, or actually, you're right. Então, na verdade, só liga realmente uma coisa que você vai dizer em seguida, uma coisa que você quer chamar a atenção da pessoa com esse filler. Mesma coisa pro definitely. Esse definitely é o definitivamente. A gente usa quando a gente tá querendo concordar com alguém. Are you going out tonight with us? Definitely. É um jeito de você responder, um jeito de não ficar parecendo só o sim ou não, yes or no. Definitely é um filler bem legal e aparece bastante, é só prestar atenção. O meu favorite filler e um dos mais comuns, que o pessoal até de inglês básico, o pessoal que tá começando já pode começar a usar, é o let's see. Let's see. Esse let's see é o vamos pensar, deixa eu pensar. Ele dá literalmente esse tempo que você precisa pra pensar antes de começar a falar. Então, let's see. We can go to the movies or we can go to a concert today. Então, a gente tá aí começando e pensando em algo e dando essa pausa pra você ter esse tempo de pensar. Let's see. Um que eu acho bem interessante também, que não tem nada a ver com a tradução e que você vai ouvir bastante dos nativos, de todo mundo que fala inglês bem, é o there you go. There you go. Que traduzido não tem nada a ver, mas o real significado quer dizer o boa, ou legal, bacana. Então é uma reação a alguma coisa legal que aconteceu. You were able to fix the car? There you go. Congratulations. Então é um filler bem interessante. O penúltimo, number 7 filler de hoje é o you mean. So o filler number 7 de hoje é o you mean, com 3 pontinhos.
Então quando você não entendeu alguma coisa, quando você quer que a pessoa explique ou você quer parafrasear ou reestruturar o que a pessoa te falou, você começa a frase com you mean. A pessoa te dá a opinião dela sobre alguma coisa e você fala you mean you don't like this movie? Or you mean you didn't like book you read? Então é algo como quer dizer que você não gostou de tal coisa? Quer dizer que você acha isso? Então esse you mean é bem legal. E o último, que eu acho que você já deve estar pensando que a gente tem um parecido com isso no português, é a palavra mais falada do inglês por todos os jovens, adolescentes e pessoal aí das gírias de hoje, que é o like. O like, ele é a palavra mais usada, mais coringa, quando você estiver pensando em alguma coisa que você vai falar em seguida, no inglês, que ele é o nosso tipo. Então, exatamente igual ao nosso tipo, não é legal ficar usando muito esse like no inglês. Ele é bem informal, ele tem essa característica bem adolescente, então se você estiver num ambiente mais formal, de trabalho, falando com uma coisa mais séria, evita usar esse like. Mas dentro de uma frase ficaria algo parecido com isso, né? So, like... You mean, like, you wanna go out? Essa hesitação com o like, quando você tá pensando, ele é bem usado e você vai ouvir bastante nesses vídeos de YouTube, de pessoas nativas, em séries, em filmes, em músicas e tudo mais. Prestem atenção nesses fillers, fiquem de olho quando vocês estiverem treinando o listening do inglês e comecem a incorporar o seu preferido na hora que você estiver falando inglês, estiver treinando inglês, use bastante. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Tem alguma outra filler, alguma outra palavra que você não sabe usar direitinho? Eu te ajudo e a gente vai melhorando esse inglês advanced logo mais. Bye! Expression of the day. E a expressão de hoje, já que a gente falou de fillers para preencher o silêncio, a expression de hoje é dead silence. Dead silence. Então seria um silêncio morto, mas na verdade a expressão quer dizer um silêncio absoluto. Aquele silêncio que você ouve um alfinete cair no chão. Quando você tiver um momento assim meio desagradável, que fica tudo no silêncio, ninguém fala nada, você pode usar esse dead silence. Por exemplo, after his comment, the room went into dead silence. Depois do comentário que ele fez, todo mundo ficou num silêncio absoluto. This is the expression of the day. See you later. Bye!